Mas, Pai do Senhor, que é o irmão Rich, foi dada a oportunidade de nós trazer uma palavra hoje, que, em nome de Jesus, entrei um pouco atrasado, é glorificado mesmo assim. O importante é que o nome de Jesus Cristo cresça. E como estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a vontade de mérito nosso, mérito do nosso, mas eu estou aqui nesta noite, em nome de Jesus, uma palavra bastante conhecida e que da vez você já ouviu falar desta palavra, já ouviu falar desta palavra, já ouviu anunciar. Jesus, eu quero fazer uma oração junto com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração, orar a Deus, em nome do Senhor. Deus, entramos na tua presença para que o Deus glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Pai, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, e nessa sua palavra, Senhor Deus, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, de ti, ó Deus, cada dia mais, da tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que entra aqui, irmã, Senhor. Não porque eu estou pedindo, Senhor. Pai, e cada um seja abençoado, Deus. Que essa simples palavra, Senhor, que eu venho trazer, Senhor, sua escritura sagrada, Senhor, em teu nome. Obrigado, Senhor, pela esta oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, em nome de Jesus, em nome do nosso Deus eterno, Jesus Cristo, eu queria falar um texto bastante conhecido. Eu quero comentar dois versículos bíblicos. Palavra ao nosso coração. Eu não vim aqui plantar uma gritaeira, eu não vou gritar aqui. Eu só vou explicar ou entrar numa palavra sobre a mensagem da cruz do Calvário. Nós muitas vezes pregamos bonito. O homem enfeita a mensagem da cruz. Mas eu não vim aqui para enfeitar a mensagem. Eu vim aqui para... Deus tem dado, assim, para nós entender as escrituras, a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, se nós olhar, o Evangelho de João, quero falar sobre Calvário, sobre o mérito e a grandeza, o poder de Jesus, o Jesus que ele está presente dentro da nossa vida e que nós buscamos ele pela honra e a glória dele, porque ele é digno de ser adorado, ser louvado, exaltado, porque o Senhor, ele é grande, poderoso, ele é lindo. Jesus é o conselheiro, o príncipe da paz, é o Salvador, é o Senhor que identifica e se transforma. E ele está vivo. Quero falar sobre a mensagem que Deus, e qual Jesus deixou para nós. O exemplo que Jesus deixou para nós. O mérito, a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele. Ele é supremo, ele é o Senhor do Senhor, sumo sacerdote, Salvador do Salvador, Senhor do Senhor. A honra é dele, a grandeza é dele. É que nem João disse no capítulo 3, do versículo 30, é necessário que Cristo cresça. E então, se João falou no capítulo 3, no versículo 30, que é necessário que Cristo cresça, então nesta noite eu quero falar da grandeza de Jesus, do poder e da mensagem que Jesus foi à cruz do Calvário. Porque ele foi e por que nós estamos aqui. Quero falar do mérito, do poder, da glória do Senhor. Na sua Bíblia, quero aqui ler dois versículos bastante conhecidos. Tem gente que cita ele, irmão, com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Mas o poder desses dois versículos, da grandeza desses dois versículos. A Bíblia disse assim, no Evangelho de João, no capítulo 3, eu quero dizer para os irmãos que eu leio a Bíblia, leio algumas coisas, mas eu nunca estudei. Mas Jesus me deu a oportunidade de ler a Bíblia, de ler outras coisas.
Então eu quero aqui comentar 2 versículos da palavra de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Jesus, que Ele é o nosso Senhor, o Deus poderoso. Eu não vim aqui, irmão, espernear, nem gritar e nem fazer escândalo. Eu vim aqui dizer da palavra genuína, da palavra de Deus que identifica e se transforma. A palavra que é poder das Escrituras. Mas quando nós olhamos no Evangelho de João, no versículo 16 e 17, eu quero comentar esses 2 versículos sobre a mensagem da cruz do Calvário. E também quando está dizendo foi levado até a cruz do Calvário. Irmãos, João 3,16 disse que Deus amou o mundo de tal maneira que nós possamos crer, não pereça, temos a vida eterna. O versículo 17 diz assim: Ele veio para salvar, não para condenar. Irmão, eu quero comentar esses versículos. Eu quero falar desses versículos. Quero falar da mensagem da cruz do Calvário. Porque o interessante que Deus amou o mundo. Que Deus amou o mundo. Que enviou seu Filho unigênito. Que nós possamos crer. Não perecemos. E que temos a vida eterna. E agora no versículo 17, Jesus disse assim, no Evangelho disse assim, que Ele veio não para condenar, veio para salvar. O interessante, irmão, desse texto, se nós for analisar, Jesus veio sobre a terra. Jesus veio, e agora Jesus, numa certa idade, como eles disse, 33 anos, começou seu ministério. Mas eu quero já entrar na palavra que Deus me deu, e que Jesus foi levado à cruz do Calvário. Eu quero falar sobre o poder da mensagem da cruz do Calvário. A mensagem do poder da cruz do Calvário. E que quando nós tiramos nossos olhos do Calvário, porque o Calvário, se nós olhar na mensagem do Calvário, a Bíblia só é Bíblia e a palavra de Deus se torna poder porque ela existe o Calvário dentro da Bíblia Sagrada. Porque se não existia o poder do Calvário, de tantas letras, de tantos capítulos e versículos, não tinha o mérito de salvação, mas existe o Calvário, existe o poder da salvação. E ele veio por Jesus Cristo, foi levado ao matadouro, foi levado à cruz do Calvário. E a Bíblia disse assim, que quando Jesus foi levado até a cruz do Calvário, eu quero falar um pouco da mensagem e o sinal e o poder dessa mensagem do Calvário. Jesus foi levado ao Calvário, Jesus aqui estava crucificado, levado para ser crucificado. Ressuscita, como a Bíblia diz. Mas eu quero lhe falar o maior adversário. Como disse em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, que há um adversário, em 1 Pedro, capítulo 5, o maior adversário de Jesus e do povo de Deus, está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, quando disse que tem um ao seu redor bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Mas o interessante, irmãos, que Jesus foi levado à cruz do Calvário. Roma pôs Jesus na cruz do meio, e do seu lado pôs 2. Por que aqueles 2? Pôs Jesus ali, e o sinal, quanto era posto perto daqueles homens que era malfeitor, era sinal que era malfeitor. Roma declarava aqueles que eram levados lá como malfeitor, como errado, e que agora estava acusando Jesus Cristo, mas não tinha algo para acusar Jesus Cristo. Mas o interessante, irmãos, que Jesus foi levado ali à cruz do Calvário. E eu estava aqui meditando na palavra de Deus esses dias, que quando Jesus foi levado, mas Jesus venceu a morte na vitória. O interessante é que a cruz, que quanto nós somos pecadores e falhos, mas Jesus venceu por nós, Jesus levou as enfermidades sobre si. Jesus estava aí na cruz do Calvário, já estava deixando a mensagem. Estou indo por quê? Por causa do pecado da humanidade. Por exemplo, eu estava lendo alguma história e estava dizendo que
é como um agrilhão. Nós estava na mão do Satanás, na mão do adversário. Estava aprisionado no pecado, como agrilhões. Nós estava na mão do adversário. Mas o sinal e a mensagem da cruz nos ensina que Jesus estava aí na cruz do Calvário, por mim e você. Nós que somos pecadores, nós que somos falhos, nós que somos errantes. Mas a mensagem da cruz do Calvário nos ensina que Jesus estava indo agora levando os pecados sobre si, levando as enfermidades sobre si. E a Bíblia nos ensina que agora Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Mas me ensina a mensagem, a cruz do Calvário. E que agora o povo daquela época, e da época que nós vivemos no passado de tantos agrilhões do pecado, de umas coisas erradas. Mas Jesus venceu na cruz do Calvário, por mim e você. Jesus venceu a morte na vitória. E dizendo, vamos livrar agora o povo dos agrilhões do pecado que estava debaixo do jugo do Satanás. O interessante é que eu estava lendo uma história que agrilhões, no antigo, era uma coisa pontuda, feito de pedra ou de metal, que era enfiado no animal que ficava debaixo do jugo. Mas agora a mensagem da cruz é diferente. A mensagem da cruz está nos ensinando que agora, quando Jesus venceu na cruz do Calvário, Jesus estava tirando nós do jugo do Satanás, do adversário. E Ele dando-nos a oportunidade de nós ser salvos, de nós ser libertos, de nós ser transformados, de nós ser lavados. Crê na mensagem da cruz. Se nós formos analisar, lá em Eclesiastes capítulo 7, no Antigo Testamento, Salomão disse no versículo 20, alguma tradução disse que o homem procurava por mérito. O homem estava fazendo por ele mesmo. Mas Jesus veio na cruz do Calvário, tirar nós do jugo, da mão do adversário, tirar nós do pecado. A mensagem da cruz, que Jesus estava indo para vencer, por mim e você. A mensagem era, estou tirando o povo do agrilhões, do jugo do pecado. Estou vencendo na cruz do Calvário, Jesus estava dizendo. Mas o interessante é que no capítulo 17 do Evangelho, se você consultar a sua Bíblia, eu estou aqui dizendo que a Bíblia fala, não porque eu quero, não porque o homem quer, porque está registrado na Bíblia. Alguns dizem que está escrito na Bíblia e não é verdade. Não é o que está escrito. Mas isso é gente que já descreu e deixou de acreditar na palavra de Deus. Até começou bem. Mas estão terminando mal. Já tirou o olho da cruz do Calvário. Já desviou a fé na cruz do Calvário. Já não vê Jesus como Salvador. Já não vê mais Jesus como libertador. Já não vê mais Jesus como santificador. Já não vê Jesus como libertador. Não vê Jesus, aquele que veio para nos salvar. Jesus foi levado até a cruz do Calvário por causa do nosso pecado, por causa das nossas iniquidades. Por quê? Porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, e que ele olhando por o arco, ele disse, ora, é necessário que, Jesus disse assim no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, eu vou ser o nome do Pai ser glorificado até a cruz. Então Jesus aqui não estava indo na cruz do Calvário, não é por mérito de título, não é pelo mérito de ficar famoso, não é pelo mérito de eu dizer que eu sou. Jesus estava indo pelo mérito, levando nossos pecados, levando as nossas enfermidades. Que quando Jesus foi levado à cruz do Calvário, como eu disse, com uma história que eu li, que quebrou os agrilhões. Que agrilhões é esse, irmão Richo? Está ficando doido? Não. Vou te aprovar. Que quando Jesus estava indo na cruz do Calvário, que ele estava sendo levado ali. E que puseram Jesus na cruz do meio. E dois malfeitores do lado. E que na antiga Roma, em Roma, naquela época, até ali,
era reconhecido como ladrão ou como professor. Mas eu quero dizer, eles não tinham prova contra Cristo. Eles podiam até levar lá. Mas o interessante é que agora Jesus Cristo, se você analisar a história, Jesus Cristo venceu, ressuscitou no terceiro dia. Mas ele estava tirando a humanidade do jugo do pecado, estava tirando dos agrilhões. Que agrilhões é esse? É como eu disse, que numa história disso antiga, que eles pegavam uma ponta, fazia ou de pedra, ou fazia de metal, para o animal ficar debaixo do jugo daquele agrilhões, o animal fazendo o que o homem quer. Mas aqui, na mensagem da cruz, é diferente. A mensagem da cruz está dizendo que Jesus Cristo está vencendo a morte da vitória, ressuscitou. Sabe por quê? Para tirar nós do jugo, do pecado, para tirar a humanidade dos agrilhões da mão do adversário. Jesus agora venceu, ressuscitou. E agora o interessante é que quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, que quando o apóstolo Paulo disse, na carta de Romano, lá em Romanos, escuta essa que eu vou dizer. Romanos capítulo 3, versículo 23. Você conhece de sorte Santiago. Nós falamos mecanicamente. Nós meditamos mecanicamente. Nós pregamos o versículo e falamos mecanicamente. Falamos de sorte Santiago. Mas quando nós fazemos o que o salmista, no Salmo 119, no versículo 11, que escondi, Senhor, a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós estamos olhando para um príncipe, para o Senhor que venceu, para o Senhor que deu a sua vida, sabendo que era para a humanidade, sabendo que era por causa da sua alma, ou melhor, por causa da sua vida, por causa da minha vida. Nós somos errantes, nós somos o falho, nós somos pecadores, nós erramos nesta vida. Mas Jesus estava dizendo esta mensagem. Sabe, sendo levado para a cruz do Calvário? Quem sabe Jesus não pensou o que eu limpei daquela lepra? Ou quem sabe Jesus pensou, cadê aquele povo que eu mostrei lá em João capítulo 2, o milagre que transformou a água em vinho? É desse Jesus que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo um Jesus que ele só fica aqui, mas um Jesus que está vivo. Um Jesus que foi glorificado. Um Jesus que tem o poder. Um Jesus que salva. Um Jesus que liberta. Um Jesus que é aquele homem que quando ele gera o homem, gera o sentimento. E que se prostra o joelho e se arrepende nos pés de Jesus Cristo. E o homem intermédio de Cristo, ele é salvo pela mensagem da cruz. Porque se nós olhar na Bíblia Sagrada, o mais interessante da Bíblia Sagrada, se nós olhar a Bíblia, ela é composta a 3 milhões de letras e tantas letras. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e que nós vemos a mensagem da cruz, nos traz gosto de viver, nos traz gosto de buscar a presença de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia, sem essa mensagem, que Jesus foi à cruz do Calvário por mim e você. Imagine nós, se Jesus não ia na cruz do Calvário. Quem nos ia salvar? Quem nos ia nós arrepender os nossos pecados? Perdoar? Mas como João 3, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito que nós possamos crer. Que não pereça, mas temos a vida eterna. Muitos já não crêem mais nesta palavra, vida eterna. Destino da mensagem da cruz. Estão desistindo que Jesus, ele agora veio e foi até a cruz do Calvário levado por causa das nossas vidas. Parou de olhar para o mérito da cruz. Porque aqui, para Jesus ir na cruz do Calvário, ele não foi aqui para a vergonha dele, mas sim para a cruz. Porque se você olhar no Evangelho de João, capítulo 17, você vai encontrar um versículo que Jesus era para ser Jesus levado na cruz do Calvário para ser glorificado. Peraí, Jesus estava levado à cruz do Calvário para ser morto na cruz do Calvário?
mas era para a glorificação dele, sim, a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, o homem não muda, e nós não paramos para olhar. Nós não posso olhar e parar de olhar para a mensagem da cruz. Que Jesus santifica, que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus, ele tem o poder de curar o homem. Mas quando nós olhamos e paramos de olhar para a mensagem da cruz do Calvário e olhar para os nossos méritos, olhar para nós que nós somos e Jesus não, nós perdemos. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia disse assim. Olha na sua Bíblia, eu gosto que você confira comigo. Porque como disse por aí, que muitos gostam de ver a Bíblia para você. No 1 João, capítulo 2, versículo 2, que está escrito assim, 1 João, capítulo 2, versículo 9, que adianta você que serve a Deus, não amar o seu irmão, você está em treva. Então, nos ensinar a nós amar os nossos irmãos, porque Cristo amou. Em João, capítulo 8, que quando trouxeram aquela mulher no ato do pecado, perguntaram a Jesus, na lei de Moisés, nós matamos predejado, nós matamos, jogamos a pedra, mas o que o Senhor nos ensina? E Jesus na sua simplicidade, Jesus veio e sempre ensinou na simplicidade. Tem pecado que atinge a primeira pedra? Jesus vem nos ensinar. Jesus e sempre vai ter o poder, como ele teve o poder de vencer a morte na vitória na cruz do Calvário. E eu vim te dizer nesta noite, que quando nós olhamos para a cruz do Calvário, que quando nós olhamos o que Jesus fez por nós, nós geramos a fé em Jesus Cristo. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Que a fé vem por qualquer coisa, mas para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus aqui é o transformador. E por que quando trouxeram aquela mulher? Claro, Jesus perguntou a eles, quem não tem pecado, que atinge a primeira pedra. Quem estava dizendo aqui era Jesus. Aquele que foi à cruz do Calvário, venceu por mim e você. Aquele que ressuscitou. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vencemos com Cristo. Porque a cruz do Calvário nos ensina que Jesus, que quando ele venceu e foi levado, a mensagem era, ele sabia que o nome dele ia ser glorificado, exaltado, mas na onde, irmão Rich, na Bíblia? A Bíblia diz assim que o próprio Cristo disse, não, estou indo lá para o Filho de Deus, está indo na cruz do Calvário para ser glorificado. Então Jesus estava indo para ser glorificado, para Jesus ser exaltado, para o reino do inferno saber. Para o reino do inferno saber. Por alguns que já não acreditam mais que tem o inferno e que tem céu. Desistiu da cruz do Calvário, a mensagem era, Jesus veio para salvar. Jesus veio para libertar. Jesus veio para mostrar para o homem que ele tem o poder de salvar, de libertar. Porque quando um homem, em João capítulo 3, no versículo 3 ou 4, disse, Senhor Jesus Cristo, como eu faço para ter salvação? E o próprio Cristo respondeu, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Elias e nem Moisés que respondeu. Quem respondeu para aquele homem, Nicodemos, no capítulo 3, no versículo 4, ou no versículo 3, ou no versículo 5, Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Jesus Cristo disse, na verdade eu te digo, tem que nascer da água e nascer do Espírito. É a mesma coisa que Jesus está dizendo, você tem que reconhecer que eu sou o Filho de Deus e que eu tenho o poder de salvar. Sabe, irmão, e que quando nós tiramos os nossos olhos da cruz, nós achamos que por nós vencemos, que por nós conseguimos, que por nós caminhamos. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vencemos. O nosso olho da mensagem, da cruz do Calvário, nós perdemos. Nós perdemos o rumo. Mas quando nós olhamos que Cristo fez na cruz do Calvário, tem milagre,
tem salvação, tem resposta, porque Jesus venceu. E agora o reino do inferno, para saber que Jesus Cristo, e agora venceu na cruz do Calvário, e que agora Satanás perdeu, porque Jesus ressuscitou. Jesus podia e tinha o poder de dizer assim: ora, Pai. Quem sabe Jesus podia dizer assim: Pai, eu não vou não. Jesus, eu não vou, Pai. Mas Jesus não disse isso. Jesus foi até a cruz do Calvário e sabia que era por mim e você. A mensagem de Jesus. Negamos o nome de Jesus. Mas, irmão Richard, eu sirvo a Deus há 30 anos. Eu sirvo há 50 anos, há 40 anos. Nós negamos por uma dúvida. Nós negamos para não acreditar na mensagem. Nós negamos quando nós desviamos os nossos olhos da mensagem da cruz. Porque o centro da Bíblia, se não tivesse Calvário, se não tivesse Jesus, que foi a cruz do Calvário, por mim e você, não tinha salvamento. Se não tivesse Jesus, que foi a cruz do Calvário, que derramou aquele sangue, que pagou um preço por mim e você. Numa certa ocasião, o mês passado, estava de cima de um leito de uma cama, isso que estava do nosso lado. E do outro lado do quarto, tinha um homem. É o pastor Toninho, da Igreja Deus Amor. Eu estava no outro quarto e tinha um senhor. E quando eu olhei para aquele pastor simples, um homem que ele disse assim: mas eu não entendo muito a Bíblia, irmão Rich. Mas ele começou a pregar para um senhorzinho, e ele disse assim a mensagem: olha, o que o senhor tem? E ele estava com uma enfermidade grave. Escuta essa. E que quando ele disse, eu estava perto, irmão Toninho, aqui da cidade de Goranésia. Ele disse para aquele senhor em cima da cama: mas Jesus pode te curar. Jesus ressuscitou na cruz do Calvário e tem o poder de curar. E aquele senhor começou a chorar. Eu presenciei isso. Mas o interessante, sabe que esse irmão Toninho, um homem simples, que disse que não sabia nem ler, nem escrever, mas era pastor a Deus Amor, sabe o que ele disse? Ele disse para aquele senhor: olha, você quer aceitar Jesus? Eu presenciei isso. Veja que a mensagem da cruz, aquele senhor aceitou Jesus. E ele deu um abraço naquele senhor, e aquele senhor chorou. E do outro dia, ele veio correndo no meu quarto. Esse irmão Toninho me disse: Richard. Eu disse: pois não. Aquele senhor morreu. Aquele senhor que ontem aceitou Jesus morreu. Aquele senhor que aceitou Jesus, que estava em cima do leito, viu ele, não estava comendo, não estava bebendo água, não estava... aceitou Jesus e amanheceu morto. Sabe o que é isso, irmão? Mensagem da cruz. Quantos muitos perdem tempo, porque eu sei muito, ou porque sabe muito. Meu amigo, para de olhar para o mundo. Olhe para a mensagem da cruz. A mensagem da cruz salva. A mensagem da cruz edifica. A mensagem da cruz nos leva a nós ao mundo espiritual. Porque quando aquele homem morreu, eu falei: louvado seja o nome de Jesus, porque ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Ele aceitou a mensagem da cruz. E o poder da mensagem da cruz é essa mensagem que Jesus deixou. Eu estou indo, mas eu venci. E que agora, no Evangelho de João, confira na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, todo aquele que recebe o Filho tornará filho de Deus. Então, quando nós aceitamos a mensagem da cruz, nós estamos aceitando, tornando filho de Deus. Nós estamos tornando filho de Deus. Eu vou citar para você de novo. Confira na sua Bíblia junto comigo. Porque nesse mundo tem muito incrédulo que nos escuta, que duvida até da própria Bíblia. Mas no Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, está escrito: tudo aquele que recebeu, torna filho. Então aquele senhor aceitou Jesus, aceitou a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, que Jesus foi levado até lá e ressuscitou, a mensagem é essa. Porque agora, numa certa ocasião, que quando Jesus apareceu, depois que ressuscitou, ele deixou outra mensagem. Pois, vai e fala. O que era para os discípulos falar? Era para falar que Jesus estava vivo, que venceu a morte na cruz do Calvário. Aí, irmão, eu aprendo uma coisa com o Calvário. Eu aprendo com o Calvário
se não tivesse o conteúdo da mensagem da cruz do Calvário dentro da Bíblia, no meio de 31 mil versículos e 173 versículos, de 1000 capítulos e 189 capítulos, 27 livros no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento, se não tivesse a mensagem da cruz, no meio de tantos capítulos e versículos, se não tivesse a mensagem da cruz que Jesus Cristo ressuscitou, e que agora, pelo mérito de Jesus, pela grandeza de Jesus, o poder de Jesus, porque no Evangelho de João, vamos lá, irmão, no Evangelho de João, no 5, versículo, disse, eu entreguei tudo na mão do Filho. Jesus tem o poder de edificar. Jesus tem o poder de salvar. Ele venceu a morte na vitória. Aí o interessante, irmãos, que a mensagem da cruz nos ensina, porém, que nós temos que levar ela, que nós temos que anunciar ela. Hoje, irmãos, essa palavra é simples. Não estou aqui para enfeitar a mensagem. Não estou aqui para colocar, encaixar aquilo que não está nas Escrituras. Eu só estou dizendo que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, tirou nós da mão do adversário, quebrou os agrilhões, porque os agrilhões era o pecado. Os agrilhões era pecado. Mas Jesus estava dizendo na cruz do Calvário, eu ressuscitei e fui à cruz do Calvário porque eu vou tirar a humanidade. Aquele que crê no meu nome, eu vou tirar dos agrilhões. Que agrilhões é esse? Do jugo do pecado da mão do Satanás. A mensagem da cruz do Calvário é isso. E que quanto nós cremos e quanto nós acreditamos na mensagem de Cristo, que nós olhamos para Cristo como Salvador, como Unificador, justo juiz, justo advogado, juiz do juiz, sumo sacerdote, príncipe da paz, conselheiro, salvador, batizador, santificador, transformador, filho de Deus, o verbo. Ei, irmãos, quanto nós olhamos para ele, que ele fez por nós na cruz, o profeta Isaías já profetizava no Antigo Testamento a existência desse Senhor, dessa beleza do Senhor Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 53 e no capítulo 40, você vai encontrar o versículo dizendo que depois que Isaías disse no capítulo 40, no versículo, quando ele disse que virá o João Batista, que preparou o caminho, e depois no versículo lá de Isaías 40, que manifestará a glória de Deus. Quem é esse? Que tem o poder. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Aí, irmãos, a mensagem da cruz nos ensina que quando nós olhamos para a cruz do Calvário, que ele nos resgatou do pecado, que ele nos libertou nós do pecado, de Jesus. Quando ele tirou nós do jugo do Satanás, porque nós do pecado, dos agrilhões da mão do adversário, porque lá no mundo, talvez você não foi crente ou desviou na vida, lá no mundo os agrilhões era prostituição, lá no mundo os agrilhões era bebedice, lá no mundo o adversário era boate, dança. Mas aí Jesus na cruz do Calvário, peraí, eu vou vencer até a cruz do Calvário, vou, porque a humanidade está debaixo do jugo do pecado na mão do Satanás. Porque na época de Noé, que muito se dava em bebida em casamento, e nesta época não é diferente. É por isso que eu falo e nunca se arrependo de falar, se não tivesse a mensagem da cruz no meio de tantos versículos e tantas palavras, não tinha graça. O poder aqui é a mensagem. O poder da retificação, da salvação é Cristo. Por que, irmão, isso você aprova? Porque o próprio Pai disse, no João capítulo 3, versículo 16, como eu disse, eu amei o mundo, enviei meu Filho unigênito, que possa crer, que não pereça. Peraí. Então, se o Pai mandou o Filho, porque o mundo estava debaixo do agrilhões da mão do adversário, e agora Deus amou como maior, quanto muito mais melhor que a chave. Ele mandou Jesus agora, quanto libertar nós dos agrilhões, do jugo do pecado, aquele que estava nós fazendo a vontade da carne, a vontade do reino do inferno.
Mas Jesus veio aqui para quebrar protocolo, para mostrar para o adversário, para mostrar para o homem que ele tem o poder de quebrar os aguilhões. Que aguilhões é esse? Aqui o negócio é espiritual. O negócio aqui é espiritual. Porque agora, se nós olhar espiritualmente, nós vamos ver que Jesus quebrou os aguilhões. Como assim? A mensagem da cruz era: eu vou fazer o homem crer nessa mensagem e vai sair debaixo dos aguilhões do pecado, do Satanás. Porque, irmão, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 17, está escrito assim que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que está perecido. Uma contradição, aquele que não acredita. Mas é poder para aquele que está firme. Firme em quem? Em Cristo. Entenda uma coisa. Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ou 17 diz que a mensagem da cruz, não é mensagem do homem, não é mensagem de presidente, não é mensagem do fulano, não é mensagem de ciclano, é a mensagem da cruz. Há poder para aqueles que está salvo. Se você está em Cristo, glorifica a Cristo, porque Cristo te chamou pela mensagem da cruz. Você creu, você acreditou, e você tem Cristo velando por você. Aí, irmão, interessante, que agora, se a mensagem da cruz é poder para aqueles que são salvos, é poder para aqueles que acreditam, é poder para aqueles que crê em Jesus, que Jesus foi à cruz do Calvário e venceu por mim e você. Jesus venceu por mim e você. Você está entendendo? Ei, Jesus venceu por mim e você. Eu não estou dizendo aqui para você dizer emocionalismo. Eu estou dizendo aqui que Jesus foi posto, um do seu lado, outro do seu lado, e ele no meio. Ele estava dizendo aquela mensagem. Ora, Jesus está ali. Mas algum daqueles homens disse assim: ora, você não é o Messias? Salva a ti mesmo e salva nós. Sabe, irmão, sabe o que eu entendo? Que ali é o tipo de pessoa. Eu vou falar, irmão, sabe por quê? Porque Deus me deu essa mensagem. Quando estava aquele homem do seu lado esquerdo e do seu lado direito, e Jesus no meio daquela cruz, um daqueles homens perguntou a Jesus: você não é o Messias? Ou melhor, ou quem sabe, o rei dos judeus? Salva a ti mesmo e nós. Mas sabe o que significa aquele homem? É o tipo de pessoa que sempre está com Cristo, mas não vê a grandeza de Cristo. Vê o mérito só para ele. Esse homem que perguntou me faz entender que quando ele disse para Jesus: salva a ti mesmo e nós, é o tipo daquela pessoa: eu estou carregando a Bíblia, eu falo de Jesus, mas chega na hora da luta, tira o olho da cruz. E este homem aqui não tinha entendido. Mas agora, eu entendo que quando ele perguntou, é o tipo de pessoa que está perguntando a Jesus: por que está acontecendo? Por que acontece isso? Senhor, responde para mim. E esse homem aqui não foi diferente. Esse homem que estava sendo aqui pregado do lado de Jesus, que perguntou a Jesus: salva a ti mesmo e nós, é o tipo de gente que anda com Jesus, que ora com Jesus, que está com Jesus, conhece a grandeza da mensagem da cruz, chega na hora e faz pergunta, com dúvida. É o tipo de gente que anda, glorifica, busca, carrega a Bíblia, vendo que é o Filho de Deus e pergunta por que estou passando por isso. Mas o outro creu. O outro creu que ele respondeu para Jesus: Jesus, lembra de mim hoje? E Jesus disse uma palavra para ele. Aí esse homem representa o tipo de pessoa que crê na mensagem da cruz. Quando aquele homem estava lá, é o tipo de gente que quando olha para a cruz do Calvário, eu acredito que ele é o Filho de Deus. Mas o outro que disse assim, você não é, salva
É o tipo de gente que qualquer coisinha está desistindo da mensagem da cruz. Mas aquele que falou assim para Jesus, Jesus, lembra de mim hoje. Lembra de mim hoje. É o tipo de gente que quando olha para a cruz, ele vence a luta, ele vence a dificuldade, porque ele acredita que é um mundo espiritual e um Senhor espiritual que está dentro do coração e ele está vivo para nos ajudar. Aí, irmão, vamos na Bíblia. Vamos na Bíblia. Eu não nego a Bíblia, irmão. Sabe por que eu nego a Bíblia? Porque eu não vim para enfeitar a Bíblia. Eu não vim para enfeitar a mensagem. Eu vim só para dizer que Jesus venceu a morte na vitória por mim e você. O interessante, irmão, o que me chama a atenção, se analisar, se você meditar, irmão, é uma palavra tremenda. É uma palavra de poder, de salvação. É uma palavra da mensagem da cruz. Se nós olhamos para a cruz, eu imagino quem sabe Jesus não pensou assim, ora, eu tinha curado o leproso, eu transformei água em vinho, eu entrei em Mateus capítulo 8, versículo 14, curei a sogra de Pedro, gestão de febre, e ela serviu nós naquela tarde. Quem sabe Jesus não estava lembrado que fez para aqueles homens daquela época. Mas como os homens estavam cegos muito daquela época, não enxergava, Jesus, príncipe da paz, conselheiro, aquele que veio vencer a morte na vitória por mim e você. Porque Roma, quando era levado até o Monte Caveira, ou levado até aquela cruz, era aquele que era ladrão, levado aquele que era malfeitor. Roma levou Jesus, mas não tinha testemunha contra Jesus. Muitos levantavam e falavam, acusavam Jesus, maltratava Jesus, desprezava Jesus. Você sabe quantas vezes, e da vez nós desprezamos ou desistimos da graça de Deus? É quanto nós estamos passando. Mas hoje não tem Roma. Hoje não tem aqueles que levaram Jesus e maltrataram Jesus. Mas tem eu e você, que é a igreja atual, que é a igreja desta época, do século 21, de 2020. E muitas vezes nós olhamos para a cruz e negamos Jesus Cristo. Mas como assim? Com as circunstâncias da vida, com as provas da vida, com as coisas da vida nós negamos Calvário. Nós até dizemos assim, será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos vencer? Será que nós chegamos lá? Mas quando nós olhamos para a cruz do Calvário, olhamos para Jesus, aquele que venceu a morte na vitória. Porque se você olhar para a cruz do Calvário, a mensagem, mas irmão Jesus já passou na cruz do Calvário. 1 Coríntios, no capítulo 11, confira na sua Bíblia, porque tem gente que está me escutando, é muito incrédulo. Porque eu vi, que eu sei. Vamos na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz no 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26, ou no 27, 28, eu acho que é no 26, que conta o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, não, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo disse, pois que eu aprendi do Senhor, eu vos ensinei, escuta essa, que a noite que Jesus foi traído, pegou o pão, partiu e disse, tomai porque esse é meu corpo. Escuta essa. Mas aí vamos para o versículo 26 ou 27, disse assim, toda vez que participar do pão, lembrai o que Jesus, lembrai, o que é lembrar o quê? É nós olhar para a cruz. No versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 está escrito, ou 27. Toda vez que partiu o pão, anunciais o quê? A ceia. Até a vinda de Jesus. Então aqui no versículo está dizendo nós para olhar para frente. E agora no começo do versículo, Jesus foi na cruz do Calvário, derramou o sangue por mim e você. E tem gente que não crê. Parou de olhar para a cruz do Calvário.
Vamos lá, irmãos. Paulo estava dizendo nas cartas de Coríntios, toda vez que participar desta ceia, o quê? A minha morte, a morte de Cristo. Então, Paulo está dizendo no versículo, é para anunciar lá atrás. Anunciar o quê? Que Jesus venceu na cruz do Calvário por mim e você. Mas se você ler o versículo 27, eu não estou lembrado, ou versículo 24, ou versículo 28, vai dizer assim diferente. Toda vez que você partir o pão, anunciais até a vinda de Jesus. Jesus nos ensina agora, Paulo, olhar para Cristo. Paulo disse. Aqui não é metáfora, aqui não é figurativo, aqui. E o interessante de observar o versículo, ele diz, ó, toda vez que partir o pão, lembrai do quê? Se agora aqui está semelhante ao corpo de Cristo, se é semelhante ao corpo de Cristo, Paulo estava dizendo, igreja de Coríntios, toda vez que participar do pão, no capítulo 11, versículo 26, lembrai da morte de Cristo, é para nós olhar lá atrás, olhar para a cruz, olhar o que Jesus fez por nós, que Jesus venceu na cruz do Calvário, aleluias, aleluias, ei, é o temor na palavra, mas se você olhar em 1 Coríntios, num versículo, está dizendo agora um pouco diferente, toda vez que partiu o pão, anunciais até a vinda do Senhor. Ei, então aqui o Paulo está nos ensinando para nós olhar para frente, olhar para Cristo, que agora lá no versículo ele disse, anunciais a minha morte, num versículo, quanto participar do pão, do cálice, que é para nós agora anunciar o que é a morte de Cristo, que Cristo venceu na cruz do Calvário. Ele está nos ensinando no apóstolo Paulo, atrás, olhar o que é o Calvário, olhar para o Calvário, que Jesus venceu por mim e você. Mas no outro versículo ele disse assim, olha, quanto tomai ou comei, anunciais até a vinda do Senhor. Paulo está nos ensinando, olhai para frente até a vinda do Senhor Jesus. Não é a vinda de Paulo, não é a vinda de Pedro, é a vinda de Jesus. É a vinda daquele que o Senhor conselheiro, o Senhor príncipe da paz, que é o Jesus Cristo, que venceu a morte na vitória por mim e você. Irmão, eu estou pregando essa mensagem simples, viu, irmão? Viu? Para quem nunca estudou, eu estou pregando essa mensagem simples. Sabe por quê? Porque Jesus tem o poder de nos salvar. É na cruz do Calvário o poder. Sabe o que eu entendo? Que se não tivesse Calvário, se não tivesse a crucificação, se Jesus não era levado na crucificação por nós, se Jesus não tinha entregado a vida por nós, se Jesus não tinha ali ido fazer ali aquela mensagem, não tinha ido na cruz do Calvário, o que seria de mim e de você? Se nós somos alguma coisa, se nós temos o mérito da salvação, é porque Cristo venceu na cruz do Calvário. Se nós somos alguma coisa, é porque Jesus permitiu. Se nós somos o que nós somos, é porque a mensagem da cruz disse. Se você crê na cruz do Calvário, o que Jesus fez, aqui, se nós estamos aqui, é porque Jesus foi e venceu a morte por mim e você. Porque Jesus por mim. E se nós temos um copo d'água de beber, tudo, irmão, pelo mérito da cruz. Se nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, é pelo mérito da cruz. A mensagem de Jesus Cristo venceu. Jesus tirou agora nós dos agrilhões. Do que agrilhões é esse? Sabe aquele pecado que nós lá? Sabe aquele pecado que segurava nós no mundo? Sabe o pecado que segurava nós lá na mão do adversário, que é o Satanás, que é o adversário, é o diabo, é o adversário do reino do céu, e sempre do princípio. Desde o princípio, o Satanás foi contra os preceitos de Deus.
Sabe quando nós estávamos lá nos agrilhões do pecado, nos agrilhões da mão do Satanás, Jesus estava dizendo essa mensagem na cruz do Calvário: eu estou vencendo a morte na vitória. Estou vencendo a morte na vitória. Vou tirar o Joãozinho do pecado da mão do Satanás. Vou tirar o Richard dos agrilhões do pecado da mão do Satanás. Jesus, da mensagem da cruz, ele quebrou os agrilhões do pecado, tirou você da garra. Disse aquele que Jesus tirou dos agrilhões do pecado. A mensagem é essa. Aí, irmãos, se nós parar de olhar para a cruz, se não ver Jesus, que ele venceu a morte na vitória por nós não conseguimos vencer. Nós temos que olhar para a cruz. Nós temos que olhar para Jesus. Ele tem um mérito de grandeza. Ele não foi lá. Jesus foi levado ali àquela cruz do Calvário, não era para ser envergonhado. O homem estava enganado em Roma. Roma estava enganado. Aqueles homens que levaram Jesus até pensando que Jesus ia ser envergonhado, que o reino de Deus envergonhado, não. Se você ler o capítulo 17 do Evangelho de João, você vai encontrar um versículo dizendo: era pela glória de Jesus, para ser glorificado. Para Jesus ser glorificado, ele tinha que ser levado à cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte na vitória. Ele estava aqui dizendo: eu venci a morte na vitória, eu venci o reino do inferno, eu venci o homem que pensou que eu ia ser vergonhado. A mensagem da cruz é essa, é a mensagem da salvação, para mostrar o reino do céu, que ainda há esperança intermédio de Jesus Cristo. Vamos lá, irmão, vamos na Bíblia. Porque você crê na Bíblia, como eu creio na Bíblia. Sabe, irmão, eu admiro a mensagem da cruz, porque a palavra de Deus, como eu disse em 1 Coríntios, é loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ou 17 diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecidos, mas é poder para aqueles que são salvos. Vou te mostrar uma coisa, vou te afirmar uma coisa. O poder para aqueles que são salvos é a mensagem da cruz. Que mensagem é essa? É quando nós olhamos para a cruz e acreditamos que Jesus salva, que Jesus liberta, se transforma e tem o poder de dar o privilégio eu e você a prostrar o pé dele e dizer: tu és o Cristo, o Salvador. Nós pregamos, irmão, tanta coisa, nós anunciamos tantas coisas, esquecemos de pregar o quê? Anunciar o quê? A mensagem da cruz. Eu não vim aqui, irmão, enfeitar. Eu não vim aqui enfeitar a cruz. Não vim aqui enfeitar a cruz, que na cruz tinha florzinha perfumada. Eu não vim aqui enfeitar a cruz, que tinha ali umas pedrinhas de ouro. Não. Eu vim dizer que Jesus foi levado à cruz do Calvário e venceu a morte por mim e você. Ele estava mostrando que o reino do céu tem poder, mostrando a Satanás que ele tem o poder, o reino do céu. Porque a Bíblia diz para nós que o reino do céu tem poder. Como assim? Em Mateus 6, vamos lá, irmão, na Bíblia. Em Mateus capítulo 6, no versículo 33, disse assim: ora, primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão. Primeiro buscar o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Será, irmão, acrescentado conforme Deus quer. Mas em Provérbios, capítulo 16, no versículo 1, 2, está escrito que muitos é a preparação do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. É por isso que quando nós olhamos para Cristo, olhamos para o Calvário, Ele tem o poder de responder para nós. Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, enquanto nós geramos no nosso coração: eu creio que Cristo tem o poder de me perdoar. A mensagem da cruz era essa. Sabe, irmão, eu vou parar por aqui, vou deixar essa simples palavra, porque essa simples palavra vou deixar, mas é uma palavra poderosa, uma palavra que identifica, uma palavra que se transforma, porque quando nós olhamos para a cruz,
Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vencemos, irmão, com a fé. Nós vencemos com certeza que Jesus está e que Jesus agora está vivo, está junto, perto de nós, como? Dentro do nosso coração. Que Jesus habita dentro do nosso coração com a sua presença gloriosa. Jesus venceu na cruz do Calvário por mim e você. Jesus aqui não foi à cruz do Calvário para ter título de pregador bonito, para, irmão, enfeitar a cruz do Calvário. Jesus estava indo para mostrar para a humanidade que ele estava indo e tem o poder de perdoar os pecados. Aleluias! Aí, irmãos, já vou terminar. Se nós olhar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é simples, irmão, mas é poderosa. A mensagem de Jesus Cristo é simples. Sabe qual é a mensagem da cruz que eu admiro? É quando Jesus Cristo usa Pedro, que agora estava como Atos capítulo 1, se você encontrar o versículo, que quando Jesus estava subindo, e os anjos disseram para aquele varão, o mesmo que está subindo, é o mesmo um dia que ia voltar. E quando Pedro começou a anunciar a mensagem da cruz, Pedro, em Atos capítulo 4, que quando Pedro começou a anunciar a mensagem da cruz, ele ganhou 5.000 almas para Cristo. Sabe o que significa a mensagem da cruz? Se você anunciar que Cristo salva, que Jesus venceu a morte e na vitória, que Cristo liberta, que Cristo santifica, o mérito de Jesus é esse, a grandeza de Jesus é essa. Ele salva, liberta e tem o poder de perdoar pecado. E Pedro anunciava, Pedro ganhou 5.000 almas para Jesus, pela uma mensagem simples. Quantos muitos estão perguntando, preocupados, de enfeitar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é simples. A Bíblia já é revelada. Vou te mostrar como é revelada. A Bíblia fala assim que Jesus tem o poder de salvar. Então está revelando. A Bíblia disse assim que Jesus venceu a morte na vitória. Então a Bíblia está sendo revelada. A Bíblia disse assim que Jesus Cristo agora ressuscitou. A Bíblia está sendo revelada. A Bíblia disse assim que Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu para os discípulos. Então está revelada. E tem gente que fica tentando encaixar e enfeitar a mensagem da cruz. A mensagem de Jesus é simples. Ele venceu a morte na vitória. Ele tem o poder de salvar. Ele tem o poder de curar, como Pedro disse em Atos capítulo 4. 5.000 almas se rendeu ao pé de Cristo. Eu vim te dizer nesta noite, fale que Jesus venceu a morte. Sem essa mensagem da cruz, o homem não era salvo. Eu vou parar, irmão. Eu vou parar, senão eu vou até 11 horas. Vou parar. Eu vou parar. Vou parar. Porque tem aqui 170 versículos, 170 versículos e 170 capítulos da Bíblia Sagrada. Se vamos citar eles, nós vai até meia-noite. Já vou parar. Mas eu vou dizer uma coisa. Jesus venceu. Não precisa muito, irmão, de eu fazer profecia. Não precisa de eu muito fazer profecia. Só precisa de eu dizer a maior profecia que está aqui. O quê? Que Jesus veio, foi levado à cruz para ser sepultado. Mas no terceiro dia Jesus venceu a morte na vitória. A mensagem é essa. Jesus venceu por você, meu irmão. Jesus venceu por você, minha irmã. Não se preocupe, Jesus está vivo. E Ele está com você, como assim? Dentro do seu coração. Em 1 Coríntios capítulo 3, 16, ou 2 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou 20, versículo 20. Sabeis vós que é o santuário do Senhor, então Deus habita dentro do seu coração. Não se preocupe, Jesus está vivo e venceu por mim e você. A mensagem é essa. O poder da mensagem é essa. Não precisa de eu dizer que Jesus, não precisa de eu enfeitar a mensagem da cruz, que tem uma pedrinha de ouro,
para florzinha perfumada e que agora tem ali uns perfuminhos. Não, não é isso. A mensagem não é isso. A mensagem é que Jesus venceu e que Jesus libertou eu e você lá dos agrilhões da mão do Satanás. Ele quebrou os agrilhões com a mensagem da cruz do Calvário. Que negócio é esse? Ele tirou nós dos agrilhões, do jugo do Satanás, nos libertou e deu a oportunidade de nós erguer a mão, aceitar Ele, como disse o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que recebeu o Filho tornará filho de Deus. E nós nós deixamos de ser criatura para ser filho de Deus, pela mensagem da cruz do Calvário. Pela mensagem da cruz do Calvário. Irmão, crê nessa palavra. Fique com essa palavra. Eu sou um simples homem. Não tenho muita leitura. Mas Deus me ensinou a ler as Escrituras, ler as coisas de Deus. É dessa mensagem que eu estou dizendo. Quando você olha para a cruz do Calvário, que Jesus venceu a morte, Jesus ensina até analfabeto a ler, porque eu nunca estudei. Se eu olhar para a cruz do Calvário, Ele me ensinou a ler, é o poder da mensagem da cruz do Calvário. O resto é balela, o resto é hipocrisia. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vencemos, porque o amor de Jesus Cristo com nós é grande. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, Ele perdoa nossos pecados. A mensagem da cruz, irmão, quando eu olhei para ela, a mensagem da cruz me ensinou a ler. Aleluias! É desse poder da mensagem da cruz que muitos ficam preocupados porque se Jonas comeu bife ou filé mignon, que muitos ficam discutindo o espinho da carne. Não, irmão, não preocupe não, irmão, só preocupe o que Cristo fez por você, que Ele venceu a morte na vitória. Quando fica perdendo tempo discutindo, rumando contento, agora o Pedro não sei porquê, irmão, olhe para a cruz, para de contenda. Para de arrumar ilusão para a tua mente. Para de arrumar ilusão para a tua mente. Olhe para a cruz, porque aquele que venceu na cruz ainda ele é vivo, ainda ele liberta e tem o poder de salvar aquele qual você pede para ele. Sabe, orar crendo, olhando para a cruz, orando crendo que Jesus venceu na cruz do Calvário por mim e você. Aí nós começamos a orar, Senhor, salva, liberta. É quando nós olhamos para a cruz, o cristão. Quando o cristão olha para a cruz, ele começa a crer que Jesus Cristo é o Salvador. Mas não fica perdendo tempo se Paulo não sei o quê. Irmão, anuncia a mensagem da cruz. Além de você anunciar, Cristo vai te honrar. Eu não vim aqui dizer que Cristo vai te dar milhões e carro bonito. Não, irmão. Eu vim dizer que se você olhar para a cruz, você pode até receber. Mas eu vim dizer que da palavra, se nós olhar para a cruz, nós vencemos Satanás, vencemos os enganadores, porque está escrito, não sei se é em Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, ou 2 Timóteo capítulo 4, não deixe aqueles homens que disse assim, que não é para que Deus purificou, não é para casar, homens das mentes caracterizadas, de deixou de olhar para a cruz e olha para as outras coisas, esquece que Jesus venceu, que Jesus tem o mérito, que é o grande. Passamos tribulação, passamos por luta, passamos por prova, porque nós deixamos de olhar para a cruz. Ei, o alvo aqui, o grande, o poder é Jesus. O que salva, liberta é Jesus. Porque quando nós olhamos, não, vou parar, mas vou parar já. Mas é que a Bíblia é muito linda, a Bíblia é maravilhosa.
Mas quando nós olhamos no Evangelho de João, no capítulo 30, que João confessa e disse assim: ora, Cristo cresça e nós diminuímos. É no sentido espiritual. É espiritual, quem é espiritual entenda. Seja glorificado. Aí você espera em Deus. Aí você espera em Cristo. É necessário, João disse no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que Cristo cresça e nós diminuímos. É espiritual. Cristo foi glorificado na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou. Jesus, ele está sendo glorificado. Ele está sendo exaltado por milhares, milhões de pessoas, porque ele é digno de ser adorado. No Antigo Testamento também, que quando Deus disse a Jeremias, eu vou falar, já vou parar. Desculpa aí, pastor Geraldo, pastor Tadeu, meus irmãos. Mas quando você olha para Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1, quando Deus disse a Jeremias, desce a casa do oleiro. Era para Jeremias reconhecer. Era para Jeremias preparar Jeremias. Porque no versículo 3, Jeremias disse assim: olha, eu descendo lá, o oleiro já estava trabalhando. Ei, Cristo já está trabalhando ao seu favor, crê nesta palavra. Porque quando nós olhamos, e vou falar, irmão, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6, que quanto está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo da mão onipotente do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: lançai a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Lance em Jesus, crê em Jesus. Ele venceu a morte na vitória por mim e você. É por isso que eu admiro Isaías no capítulo 64, no versículo 8, quando o profeta Isaías começa a dizer assim: que pois sabeis vós que o Senhor é o oleiro, e nós somos o barro, e obras feitas das mãos do Senhor. Cristo já te conhece. Cristo já sabe o que você pensa. Jesus já sabe o que você fala. É por isso, irmão, que nós temos que guardar a língua. Porque a Bíblia disse assim que quando Paulo chegou lá na igreja de Gálatas, já aconteceu, irmão. Paulo já passou lá na igreja de Gálatas e deixou essa mensagem. No capítulo 5, no versículo 20 em diante, que sabeis que os maldizentes, contendeiros, que pratica essas coisas não conhecerá o reino do céu. Irmão, olha para a cruz. Não deixe a língua dominar o seu corpo. Olhe para a cruz, que a cruz salva e liberta e batiza com o Espírito Santo. Mas, irmão, isso você crê assim, eu creio, irmão. E ninguém vai me mudar. Eu creio assim, que Jesus tem o poder de libertar, de salvar. Jesus tem o poder. Recebe essa palavra, essa simples palavra, desse homem, simples homem que nunca estudou, mas Deus me fez entender as Escrituras, me fez a ler, a escrever alguma coisa. Eu não preciso mais do que isso, irmão. Eu só preciso de olhar para a cruz, eu só preciso de servir a Jesus Cristo e arrepender dos meus pecados cada dia. Trabalhar, irmão, e cuidar da minha família, até a vinda de Jesus, que nem Paulo disse. Lá em Coríntios, capítulo 11, versículo, anunciais essa, comei do pão, anunciais até a minha vinda. É anunciar que Jesus Cristo venceu na morte, venceu a morte. Fique com Jesus, irmão. Deus abençoe vocês. Que Deus me deu. E sempre vou pregar essa palavra, irmão. E ninguém vai me mudar. Que Jesus ainda liberta e que Jesus ainda salva. Como em João, capítulo 14, versículo 6. Que Jesus dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. Como disse João, capítulo 6, no versículo 40 ao 35, eu sou o pão que caiu do céu. Então Jesus é aquele que sustenta a nossa vida espiritual quanto nós buscamos. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Quero fazer uma oração. E quero dizer para você que é a igreja do Senhor.
que é o corpo do Senhor, como Efésios capítulo 5, versículo 23 em diante. Sabeis vós que Cristo é o cabeça da igreja. Igreja, vamos buscar. Nós estamos... Mas se você olhar para a cruz e agir, nós vencemos com Cristo. Porque, irmãos, nós não estamos indo nos templos, mas nós podemos adorar a Deus. Nós não estamos indo no templo. Porque, irmão, nós falar dentro do templo que Jesus cura e liberta é muito bom. Mas agora é hora de você falar também que Jesus salva e cura fora dos templos. Anunciar o nome de Jesus que cura e liberta, a mensagem da cruz. Eu quero fazer uma oração junto com os irmãos. E você que estiver aqui me ouvindo, se for que nunca aceitou Jesus, procura aceitar Jesus. Quanto é tempo. Porque eu vou deixar a única mensagem para o nosso coração. Cada dia nós temos que aperfeiçoar, debaixo da graça, da humildade das mãos do Senhor. Porque um dia vai chegar a morte nas nossas vidas. E depois da morte, meu irmão, é por isso que nós temos que fazer como Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ter paz, santificação com todos. Para quem olha para a cruz do Calvário, como Hebreus disse, 12 e 14. Ter paz e santificação com todos. Senão não verá Deus. Vai tentando, irmão, santificar a sua vida em Cristo. Ter comunhão com o seu irmão. Se você não ter, nós vamos perder a salvação. O Testamento, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 21 a 23, diz que quanto Saul foi a mesma coisa de rebelião com Deus. Ele perdeu o Espírito de Deus e perdeu a sua salvação. Então é com a mensagem da cruz. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus possa abençoar a sua casa. Que Jesus possa te guardar você onde você estiver. Porque Cristo, Ele fez um chamado na sua vida. Ele nos amou. Ele tirou nós dos agrilhões do pecado. Ele tirou nós dos agrilhões da mão do Satanás. Como assim? Resgatou nós, tirou dos agrilhões e salvou nós e deu a oportunidade. Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Deus, em teu nome, Senhor Cristo, eu peço perdão cada dia das minhas falhas, dos meus pecados, Senhor. Eu apresento, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, Senhor. Eu apresento o Brasil, Senhor. Eu apresento os outros países, ó Deus. Nós mesmo sabemos, ó Pai, que nós precisamos da tua misericórdia nesta hora, Senhor. E nunca deixa nós, Senhor, desviar o nosso olhar, Senhor, da cruz do Calvário. Deus, a cidade de Goranésia, ó Pai, os municípios e estado brasileiros, Senhor. Que a tua mensagem possa chegar em cada casa, em cada vida, aqueles que não te aceitou, Senhor. Pai, bem sabemos que o Senhor chamou nós, ó Deus, para anunciar o teu nome e glorificar o seu nome. Que o Senhor cresça cada dia sobre as nossas vidas. Que o seu nome seja poderoso, ó Pai, os quatro cantos desse país, desse mundo, Senhor. Guarde a tua nação, guarde a sua igreja. Livra, Senhor, de toda a peste, de todos os maus, Senhor. Pai, os presidentes, Senhor, os prefeitos, os juízes, os líderes dos países, ó Deus. Pai, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, salva o pecador e abençoa cada missionário, cada pastor, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço em nome do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém? Essa palavra é simples, irmão. Tá? Eu não vim aqui para enfeitar a mensagem da cruz, não. A palavra já é revelada, viu? Se Jesus revelou que ele foi na cruz do Calvário e venceu, já está revelado. Fica com essa palavra.